Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil passa por uma transformação em seu perfil demográfico, com rápido envelhecimento da população. Um dos desafios desse processo é adequar os sistemas de saúde público e privado. O Estatuto do Idoso de 2004 proibiu reajustes acentuados em planos de saúde para maiores de 60 anos. Mas a medida acabou levando as empresas a começar mais cedo o aumento dos valores. Como equilibrar o investimento em saúde, garantindo a proteção ao idoso? Eu converso sobre o tema com os deputados Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, e Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando à deputada Giovânia de Sá. O Brasil está preparado para essa mudança populacional? O sistema de saúde brasileiro está se preparando? Uma realidade, inclusive que a gente discutiu muito na nossa comissão, é que realmente todos nós envelhecemos, mas a sociedade ela está envelhecendo. E o que nós percebemos é essa falta de políticas públicas voltada a essa proteção do idoso. Nós não estamos preparados para enfrentar realmente um país idoso, como a França, como a Inglaterra, países que hoje têm uma população de 14% dos seus idosos. Então, o Brasil precisa urgentemente se preparar através de políticas públicas e todas elas integradas para receber essa população que rapidamente está crescendo muito, até pela nossa expectativa de vida, que cada dia mais ela está aumentando. O que isso, com certeza, é bom, né? Deputado Gilberto Nascimento, por onde começar essa preparação? Eu acho o seguinte, essa é uma realidade que nós temos hoje. Hoje nós somos um país com 25 milhões de idosos, com 26 milhões de idosos. Daqui 9 anos seremos 35 milhões de idosos, não é? Em 2050 vamos chegar a aproximadamente 60 milhões de idosos. Agora, essa é uma coisa que nós não conseguimos segurar. É claro que o que nós podemos fazer aí é tentar aperfeiçoar, tentar criar legislação que venha, pelo menos, dar um pouco mais de segurança ao idoso. Preparar uma sociedade para que possa se preparar também para cuidar do idoso. Porque hoje a sociedade não está preparada para isso. Hoje, infelizmente, os nossos jovens estão deixando o idoso de lado. O nosso jovem, da mesma forma em que ele tem vergonha de andar, às vezes, com o carro que quando ele era criança, ele ia na escola e dava tchauzinho, não é? Uma Kombi, por exemplo. Hoje, 25, 30 anos depois, se ele estivesse com essa mesma Kombi, ele não teria coragem de ir com ela na porta da escola com o pai, não é? E como nós estamos vendo que uma sociedade também que está transformando tudo em objeto, infelizmente, é triste te dizer isso, mas tem filho hoje que tem vergonha de andar com o pai e com a mãe. Não é porque envelheceram, porque... Agora, será que essa pessoa não sabe que foi exatamente por essas pessoas que ele veio ao mundo, por essas pessoas... Mas, enfim, a sociedade não se preparou para isso. A sociedade está terceirizando tudo e estão terceirizando também a saúde e a vida do idoso. Mas nós temos, no debate aqui, no decorrer do programa, nós vamos dizer algumas coisas que nós estamos fazendo na comissão. Falando aí de terceirização, remetendo à saúde privada. Os planos de saúde... tinham a prática de aumentar muitos planos para quem passava dos 60 anos e isso foi proibido, transferiu-se esse aumento para quem está, o chamado pré-idoso, de 49 anos em diante. E a Justiça tem punido esses planos, né? Deputada, como que a Câmara pode entrar nesse debate para equilibrar as contas, para também não ter uma punição dos mais jovens, pela proteção dos idosos? Olha, acho que o primeiro ponto é a questão da fiscalização, o acompanhamento desses planos de saúde, e isso a nossa comissão tem feito audiências públicas para discutir os planos de saúde com a questão dos nossos idosos. Eu estava no debate quando a gente viu que as pessoas de 40 a 49 anos são a metade internados hoje nos hospitais
dos acima de 60. Ou seja, é claro que o custo envolvido com a pessoa idosa, ela é muito maior, quem sabe até o dobro das pessoas de 40 a 49 ou até antes, né? Nós temos muito mais idosos nos hospitais hoje do que crianças. Então, o custo é alto, mas nós precisamos equilibrar, porque o idoso hoje ou vive de aposento, ou é um empresário, mas a maioria da nossa população, que ainda é uma população muito vulnerável, ela não tem condições de acessar um plano de saúde. E aqueles que acessam pagam com muita dificuldade. Nós estávamos também debatendo que o custo hoje, o custo médio assistencial do próprio SUS é de R$ 7.800 ano para os idosos. Ou seja, nós precisamos, de uma forma ou de outra, buscar esse equilíbrio. E o acompanhamento com os planos de saúde, as nossas próprias legislações que aqui são criadas e aprovadas, tem que ter essa preocupação. E, claro, agora com a população envelhecendo, essa preocupação ela tem que se tornar maior, sendo que em 2050, até meados de 2050, nós seremos aproximadamente 30%. Ou seja, temos que buscar programas e esse acompanhamento aos planos de saúde, cada vez mais essa fiscalização ela tem que ser aprimorada. Deputado, a Câmara tem como rever a regulamentação dos planos de saúde? É o caso de se rever sob esse prisma do envelhecimento da população? O problema é o seguinte, esta é uma coisa privada, não é? O plano de saúde é um problema privado, não é? É claro que o governo regulamenta isso. Nós temos hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde tem um órgão de fiscalização, de acompanhamento. Nós temos hoje o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que faz isso. Agora, logicamente, isso é um problema privado. E o empresário, normalmente, ele quer lá o seu lucro, não é? O que nós precisamos fazer, e aí, por isso, isso tem que ser um grande acordo para que possamos ver aonde o empresário continue atendendo os planos de saúde, tá? Hoje, por exemplo, nós temos no país 50 milhões que estão no plano de saúde e grande parte desses são os idosos, e que aquela coisa que eu sempre digo. Tem, por exemplo, situações, e isso é que precisaria se rever. Alguém que entrou, por exemplo, no plano aos 30 anos, aos 54, ele vem tendo seus aumentos. Aos 54, exatamente como você falou, como o Estatuto diz, o Estatuto de Idoso, que ele não pode aumentar os planos, então o que ele faz? Quando chega aos 54, já dá um salto. E quando chega aos 59, ele dá um salto muito maior. Agora, esta pessoa, muitas vezes, ela pagou esse plano durante 20, 30 anos. Este momento que ela chega aos 59, 60, que ela entra na terceira idade, a porta da terceira idade, é quando ela vai mais precisar. Normalmente, quando chega a esses aumentos, ela também, normalmente, com essa idade, vai à aposentadoria. Como normalmente também não há paridade, porque nem todos são funcionários públicos, a Previdência não tem paridade. Então, o que ele faz? Ele já não aguenta mais pagar o plano. Ou ele morava numa casa de 3 cômodos, vai para uma de 2 cômodos, e quando ele não aguenta mais também ele vai para a casa dos filhos, mas tudo que ele quer é manter o plano de saúde, porque sabe que é quando vai mais precisar. Agora, quando esse idoso completa 61 dias de atraso do plano, o plano simplesmente, sem nenhum aviso, sem nada, simplesmente corta. Ele vai com 62 dias lá, já não existe mais o plano. Para ele entrar num outro é impossível, porque os preços dobram, não é? Hoje um plano médio de um idoso com 60, 65 anos, para ser atendido na rede média do hospital, não estou nem dizendo os grandes hospitais, os hospitais de ponta, ele não vai pagar menos que R$2.000. Agora, como é que você faz num país que a aposentadoria, na média os aposentados ganham 1,5 salário? Percebe? Então tudo isso vai dificultando. Né, totalmente inatingível. Quer dizer, daqui um pouco ele vai deixar de comer para usar o plano de saúde. Só que ele vai morrer antes de fome do que o plano de saúde pode atender. O que nós achamos, por exemplo, hoje, é que os próprios planos de saúde precisariam fazer alguma coisa, por exemplo, preventiva. Começar a cuidar da pessoa, talvez, já a partir dos 50 anos. Na expectativa, bom, mas aí quando você fala com o pessoal dos planos, fala, mas eu não sei se depois essa pessoa com 60 anos vai ficar no plano ou não. Se ele tratar bem essa pessoa, não é? Se os planos tratarem bem essas pessoas, a tendência é que ela fique menos doente, a tendência é que ela seja melhor orientada, como deve se alimentar, um programa por exemplo, exercícios físicos, tá certo? De desenvolvimento da mente, para que o cérebro também não venha sofrer qualquer problema do Parkinson, e as outras doenças e assim por diante. Então, que esses planos possam fazer alguma coisa que, após os 60 anos, esta pessoa, esse idoso, fique um pouco mais barato para eles. É caro? É caro.
Agora, a Câmara está se debruçando sobre isso, a nossa comissão aqui com a nossa deputada Giovânia, enfim, todos os membros da comissão, estamos nos debruçando sobre isso. E esse é um ponto principal para nós, porque é o que mexe com a vida de todo idoso nesse país. Deputado, a gente pode supor que, nesse momento, o plano acaba transferindo para o SUS? O paciente é um bom cliente enquanto ele está mais jovem. Isso. E quando ele precisa do plano, ele tem que voltar para o SUS? Na verdade, a análise que eu faço, ela é muito simples. Eu acho que nós precisamos, de forma urgente, trabalhar a promoção e a prevenção. Que hoje o SUS acaba trabalhando mais a média e alta complexidade. A atenção básica, que são as unidades de saúde, que tem que fazer lá na população onde ela está inserida, lá naqueles bairros, lá naquela comunidade, fazer um trabalho urgente de promoção e prevenção, incentivando a alimentação adequada, incentivando as caminhadas, incentivando as corridas, instalando as academias de saúde, academias de bairro. Uma outra questão, trabalhando a questão dos cuidadores, a integração intergeracional. Acho que esses programas, fortalecer o SUS é o caminho, mas lá na básica, lá na atenção com a população antes de adoecer. É esse trabalho preventivo que muitas vezes o SUS não consegue. Existem algumas iniciativas, mas falta o quê? Articulação entre essas coisas? Articulação, integração. A base de tudo é na educação. Na escola você consegue colocar a criança no caminho correto. E trabalhando programas intergeracionais, fortalecendo, porque não é a saúde sozinha. Você vai ter que trabalhar políticas públicas integradas, como saúde, educação e uma muito importante, assistência social, que cuida exatamente de famílias vulneráveis que hoje... nós temos aí mais 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. São 14 milhões e 600 mil famílias dependendo de um programa de transferência de renda. São pessoas que dificilmente cuidam da sua saúde. Então, é um trabalho realmente feito entre saúde, educação, assistência social. Nós temos que buscar, Dani, o fortalecimento do SUS com as outras políticas integradas. Tem um projeto no Senado que eu achei fantástico. Eu fui pesquisar sobre o que nós temos para os idosos. E o projeto, ele diz que aquele estudante que está em universidades públicas, que o governo paga e que recebem bolsa, eles devem prestar serviço para o SUS 1 ano a 1 ano e meio após formado. Acho que isso é o fortalecimento dos recursos humanos e pegar esses médicos, enfermeiros que receberam do governo um benefício, que é a sua graduação, e agora eles devolvem para a população. Acho que esse projeto é um projeto fantástico que tem que ser dado continuidade, está no Senado, trazer para a Câmara para que a gente consiga essa aprovação urgente. Acho que isso vai fortalecer muito, mas... atenção básica, trabalhando as políticas públicas integradas, nós teremos com certeza um grande avanço. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e na volta continuamos falando dessa integração. Nós estamos ouvindo os deputados Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, e Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. O tema de hoje é envelhecimento da população e saúde. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a saúde da população idosa com os deputados Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, e Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. Deputado Gilberto Nascimento, a gente falava da articulação de ações. É possível articular também ações do SUS e dos planos de saúde privada, ajudarem aí a fechar essa conta na prevenção? Então, eu sempre digo o seguinte, vai ter que fazer isso, não é? O SUS hoje não tem condições de fazer isso sozinho. Tem uma rede até em São Paulo, que eu até vou visitá-la, até nem me lembro o nome também, não é? Que eles fazem um plano de autogestão da terceira idade. E dizem que dá muito certo. Não é? Mas temos vários. Nós vamos essa semana também ao Rio Grande do Sul para conhecer lá um sistema como esse, sistema de autogestão. O que na realidade nós precisamos fazer é com que o idoso hoje se sinta atendido, ou pelo menos ele psicologicamente esteja na condição de estar atendido. Porque uma coisa também, eu tenho conversado muito com idosos nesses últimos tempos, e qual o grande problema dele, Giovânia, é assim, eu perdi meu plano de saúde, ou seja, eu não vou mais ter atenção.
ele somatiza isso de tal maneira que acaba também ficando muito mais doente, não é? Porque ele já não tem mais nenhuma proteção. Infelizmente, o poder público não tem nenhuma articulação, mas nós precisamos fazer isso. Porque terceira idade também é uma coisa que se pensou também há pouco tempo. Para que você tenha uma ideia, a nossa comissão vai completar um ano agora, ela é novinha. Nós assumimos lá agora há 40 dias, mas é uma comissão nova, quer dizer, não se preocupava muito com isso. Porque nós dizíamos, não, nós somos o país do amanhã, o Brasil jovem e tal, e nunca se preocupou com o idoso. E a idade chegou, e chegou muito rápido, não é? Então, isso nos leva hoje a tentar fazer uma articulação, inclusive propor ao governo que, sei lá, qual a forma de, se os planos de saúde para esta faixa eles tenham um custo menor, um imposto menor, quer dizer, alguma coisa nós precisamos preparar para que o idoso tenha o mínimo de proteção. Porque na hora que ele estiver se sentindo protegido, ele vai ficar menos doente, ele vai ficar um pouco mais feliz. E o que nós precisamos é isso, é dar um pouco de alegria para o idoso, felicidade. Porque as famílias, infelizmente, a nossa deputada Giovana no bloco anterior estava dizendo, quer dizer, está tudo muito terceirizado, está tudo muito... Quer dizer, você terceiriza a criança, quando ela nasce, você deixa, os primeiros 6 meses você fica por legislação, por ordem de legislação, então você amamenta a criança, 6 meses depois você tirou ela, colocou ela na creche, logo depois você coloca na escolinha. Muitas vezes a pessoa não tem nem acesso à creche, né? A mulher às vezes tem que sair do mercado de trabalho porque não tem quem cuide da criança. Mas normalmente, olha, e eu vou te dizer uma coisa, hein, as mulheres aqui vão me odiar, mas feliz a mulher que pode sair do trabalho e cuidar de um filho. Correto? Porque normalmente, quando você tem famílias, e pesquisas mostram isso, quando você tem famílias que ficaram um pouco mais próximas, que levaram na escola, que cuidaram, que estiveram mais próximas, a tendência é que você tenha, porque eu sempre digo, e já disse num programa aqui, tem pessoas que estão criando filhos, tem outras que estão criando herdeiros, e a diferença de um e de outro é o seguinte, aqui o que está criando filho, a mulher que está criando filho, quer que a mãe viva o maior tempo possível, para retribuir o amor, o carinho, a consideração, o respeito que recebeu, o afeto que recebeu. O que cria herdeiros quer que a mãe morra e o pai morra o mais rápido possível, quando ele chega numa idade, para que possa pegar o carro velho e vender, correto? Agora, esta mesma criança que foi terceirizada, a tendência dela é que no fim de vida, o filho também terceiriza essa pessoa. Coloque na creche, na creche para o idoso, que daqui a um pouco vai ser a creche do idoso, um centro de cuidados do idoso e assim por diante. Então, isso também é uma coisa que nós precisamos repensar. É uma coisa importante, inclusive, porque é um dos temas aí relacionados até à previdência da mulher, que acaba sendo responsável pelos cuidados das crianças e dos idosos, às vezes da família, e isso prejudica muito a atuação da mulher, essa divisão de tarefas e o apoio do serviço público, E por isso nós estamos criando na Previdência também a condição de que ela se aposente um pouco mais cedo do que o homem. A realidade da mulher é outra. Foi tocado num assunto, né, deputado Gilberto, muito importante. A realidade da mulher ela é totalmente outra. Ela tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, levar para o médico, ela trabalha, ela tem uma dupla, tripla jornada. E quando os seus pais ou os pais do esposo envelhecem, acaba também essa responsabilidade ficando sobre a mulher. Por isso que nós defendemos muito, inclusive na comissão especial da qual eu faço parte da Previdência Social, que a mulher tenha sim a sua idade reduzida de aposentadoria. Não seria possível deixar juntamente com os homens por essa realidade, por essa dupla, tripla jornada que ela enfrenta. E aí o deputado Gilberto tocou num ponto muito importante. Feliz a mulher, ele disse, as mulheres podem me odiar. Não, feliz a mulher realmente que consegue ficar em casa criando seu filho, educando. Mas não é a realidade brasileira. Hoje, a mulher, para complementar a renda, ela vai ao mercado de trabalho. E quando ela tem que cuidar do filho, do idoso, né, do avô, da avó, do pai, da mãe, que já estão velhinhos, não tem nenhum lugar ideal para se deixar. Então, nós temos que estar preparados, a nação brasileira, o nosso executivo, preparado com políticas públicas que venham atender a essas realidades. Aonde eu vou deixar o idoso? Porque você não vai colocar ele lá num asilo, como existem muitos hoje que fazem um belo trabalho. Mas nós temos idosos que dormem em casa e que durante o dia poderiam ser deixados num centro-dia com várias atividades, para que eles possam também estar em contato
com outros colegas, com outros idosos, né, e da mesma Evita idade. outras doenças também, Com né? certeza, é a Depressão, prevenção outras, também. É a prevenção, você vai trabalhar lá atividades, você vai trabalhar alimentação, você trabalha caminhada. Então, isso também falta em muitas cidades. E acho que essa responsabilidade também é nossa, como legisladores, de conhecer, como o deputado Gilberto fará agora, conhecer essas diversas realidades para que a gente busque do governo um incentivo para os municípios, para que os prefeitos possam implantar esses serviços de qualidades, porque existem muitos hoje que fazem um trabalho semanal, uma tarde, mas não atende a população, não atende as famílias que estão preocupados com seus idosos. Então temos que trabalhar. Muitas vezes é mais um caráter recreativo, recreativo para aquelas pessoas que já estão bem, né? E é algo que era da política velha, eu digo, porque nós não tínhamos esse número de idosos que nós temos hoje. Então, não tínhamos essa preocupação. Mas a gente agora está vendo... Não existiam sequer os conselhos não de idosos. Não existiam os conselhos, não é? Que hoje tem muitas prefeituras também que ainda não foram implantaram. criadas a partir do Estatuto do Idoso. Foram, não é? E tem muitas prefeituras hoje, eu conversando com o prefeito essa semana, eu falei, como é que é o conselho do idoso da cidade? Ele falou, sinceramente, eu não sei. Funciona. Quer dizer, não funciona, não existe. Então, que essa é uma coisa também que as prefeituras precisam fazer para cumprir a legislação, não é? Mas infelizmente também acabam não fazendo. Então nós precisamos criar, inclusive, algumas condições para essas prefeituras para que possam realmente ter o seu conselho de idoso. Assim como tem conselho de saúde, conselho de educação, tem que ter o conselho do idoso. Porque eu acredito muito nessa coisa dos conselhos nas cidades. Porque são eles que fiscalizam, são eles, por exemplo, esses conselhos de hospitais públicos. Pensa numa coisa que funciona bem, porque e aí normalmente as pessoas de terceira idade é que vêm e fazem esse trabalho e fiscalizam. Então ela chega, por que essa pessoa está na fila, por que a fila está grande, por que ela conversa com o médico, ela pede uma atenção maior ao médico para que atenda as pessoas, quer dizer, então esses conselhos são muito importantes. Essa é uma coisa que a gente também quer trabalhar muito na comissão para que a gente possa ter resultado na ponta da linha. Deputada, a deputada Giovânia falou do centro de atenção. São modelos que funcionam bem para pessoas que ainda estão com uma boa condição de saúde, ou pelo menos razoável. Tem pessoas que já têm, devido a outras doenças, uma saúde mais debilitada e precisam mesmo do cuidador. Tem como o governo intervir nisso? Ou é papel do plano de saúde? Não, ou tem como regular de alguma maneira isso? É claro que, infelizmente, quer dizer, quando a gente fala no idoso do país, sei lá, é um mínimo de idosos hoje que, lamentavelmente, tem o plano de saúde, não é? O resto está por conta do SUS. Então, compete ao governo diretamente criar, assim como, por exemplo, criou-se o Hospital da Mulher, o Hospital do Homem, vai ter que criar o Hospital do Idoso. Correto? Daqui para frente é isso. Daqui para frente, as políticas públicas têm que estar voltadas para o idoso, porque todos vão chegar lá e vão chegar muito rapidamente. Quando nós estamos falando que em 2050 podemos chegar a aproximadamente 60 milhões, tá certo? Nós vamos precisar dessas políticas muito diretas. Agora, e o que o governo precisa fazer? É exatamente fazer uma atenção especial, direta, competente, para que possa, além de você preparar o mais jovem para cuidar do idoso, as profissões, por exemplo, nós estamos aí, a deputada Giovânia está trabalhando isso também na comissão, a história do gerontólogo. Nós precisamos preparar gente, os cuidadores, precisamos criar essas profissões, porque são profissões que daqui para frente vão ter muito destaque. E vão ter que ser pessoas preparadas para isso. Você quer ver uma outra coisa, por exemplo, que nós estamos trabalhando também na comissão, a deputada também está trabalhando isso, que aquelas pessoas que trabalham no dia a dia com o idoso, ou com pessoas. Imagine, por exemplo, um motorista de ônibus. Ele precisa saber trabalhar com o idoso. Ele precisa saber que quando o idoso dá sinal, em que pese não pagar o ônibus mais, mas já pagou tanto, já contribuiu tanto, e ele tem que entender isto, tá? Ele precisa parar um pouco mais de tempo. Não é como um jovem, por exemplo, um menino de 18 anos, deu sinal no ônibus, ele tem, sei lá, parou 10 segundos, para o idoso ele tem que parar 30, mas ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que, quando o idoso entrar no ônibus, ele saber como é que vai tratar o idoso. E essas gratuidades muitas vezes são fruto de isenção de impostos também, né, claro, deputado? Claro. As pessoas então, indiretamente estão pagando. Mas aí, veja bem, o motorista muitas vezes não consegue entender isso. Agora, por quê? Porque faltou também o preparo na empresa dele em ter essas informações, se relacionar. A ideia para chegar nisso, que inclusive os próprios departamentos de recursos humanos possam ter um curso preparatório para cuidar do idoso.
Essa semana rodou aí na internet, nas mídias e tal, uma imagem de acho que se não me engano, na Suécia, um motorista de ônibus que ele acaba observando, ele para o idoso descer. O idoso desce, ele observa que o sapato dele está desamarrado. Ele puxa o breque de mão do ônibus, desce, pede licença para o idoso, abaixa e amarra o seu sapato. Que país é esse? Correto? É nisso que nós precisamos chegar. Agora veja, e ninguém reclamou, ninguém ficou buzinando atrás, e ninguém ficou reclamando, desceu, me atrasou, tal. Não, porque o idoso é prioridade para essas pessoas, porque todos vão chegar lá. E é isso que a população precisa entender. E quer ser atendida dessa forma, quer ser atendida dessa forma, é um exemplo. E todos nós, quem é que não quer ser bem atendido? Se eles falassem 30 segundinhos aí, por onde começar? Qual a prioridade agora? O fortalecimento do SUS, né? Acho que trabalhando realmente políticas públicas integradas, essa é a minha grande defesa aqui, porque nós vamos envelhecer e o nosso país tem que estar preparado para receber esses idosos, que seremos nós daqui a alguns anos. Com certeza. Mudar o máximo de legislação. Correto? Criarmos legislação muito próxima para isso. Agravamento de pena, por exemplo, é uma coisa que nós vamos criar na comissão, correto? Imagine, por exemplo, uma mulher, quando ela é atacada, tem um agravamento de pena. Um policial, quando é atacado, tem um agravamento de pena. Não pode um rapaz, por exemplo, como em São Paulo, com 23 anos, dá um murro no metrô num senhor de 65 anos e ele não tem agravamento de pena. Tem que ter. Então, nós temos que criar limites para que as pessoas passem a respeitar o idoso e saber que o idoso é uma coisa especial na sociedade. O próprio atendimento, por exemplo, nos caixas eletrônicos, nos caixas de banco. Eu vejo, por exemplo, um dia eu cheguei, tinha 10 idosos numa fila. Aqui é o caixa preferencial do idoso, tá? E as outras caixas com uma ou duas pessoas. O atendimento é a pessoa e não o local de atendimento. A prioridade é do serviço para ele. Correto? Então ele chega, tem duas pessoas na frente, ele tem que ser atendido primeiro. Não é um caixa para ele. Correto? Mas todas essas coisas nós vamos informando a população. Estamos agora tentando fazer o Disque 100 também, que é o Disque denúncia aí de várias coisas, para que isso também seja um número só para o idoso, não é? E coisas assim nós vamos fazer, e vamos falar muito aqui na televisão para os senhores de volta. Com muita alegria. Tem muita coisa. Obrigada. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre saúde da população idosa com os deputados Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, e Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!